Então, os adolescentes vão fazer uma planificação do tempo que eles têm para fazer as suas. Quer dizer, no geral, as pessoas vão fazer uma planificação do tempo que eles têm para fazer as suas atividades. E a relação que existe entre gestão do tempo e a Adolescência. adolescência é mesmo uma questão, talvez, de complementaridade, né? Porque se nós estamos a falar de pessoas que ainda não conseguem se encontrar, estamos a falar de pessoas com crise de identidade, querem buscar fantasias, não sabem o que eles querem, até a nível de profissão, eles não sabem. Então, há essa necessidade de, quer dizer, estamos num tempo, não necessariamente a nível só de horas, conforme eu estava a me referir há pouco tempo, né? Há essa relação de os adolescentes, dentro do tipo de hora que eles vão se referenciar ou vão buscar encontrar-se, é que eles encontrem uma maneira de dividir o tempo, as atividades, que inclui também o processo de encontrar a si mesmos, né? Porque vamos ver que, infelizmente, nem todos os pais, nem todas as escolas têm psicólogos nas escolas. Então, se há oportunidades, por exemplo, como esta, oportunidades como esta, em que os adolescentes podem aprender sobre o tempo, então eles vão conseguir se encontrar dentro do tempo, que tipo de coisas eles podem fazer para eliminar os problemas que têm, para melhorarem como adolescentes e também poderem encontrar-se no futuro. Ok, estamos a falar da relação do tempo. Eles estão num tempo agora com 16 anos, 15 anos, até 14, estamos a falar da fase da adolescência média ou intermédia. Ok, então eu tenho 15 anos, o que daqui a mais 2 anos eu quero fazer, o que daqui a mais 3, 5 anos eu quero ter. Então, se eles conseguem fazer este jogo de tempo a nível de anos, eles certamente vão conseguir se encontrar a nível pessoal, a nível profissional e também como filhos, como irmãos. Exato. Mas existem essas oportunidades, por exemplo, tá bom, nós aqui temos, mas lá fora, quem não conhece ainda estímulo, por exemplo, tem essa oportunidade de se encontrar, de buscar aquela que é a sua essência. Esse é um processo muito difícil, porque, infelizmente, como já havia dito, nossas escolas não têm psicólogos. Nossos pais não passaram por um processo, né, de orientação pessoal, de orientação profissional, até porque há treinamentos para a coaching, né, para adolescentes. Nem todos Sim. podem ter essa oportunidade, nem todos sabem sobre isso. Então, não é um processo fácil. É claro que nós já estamos a abrir algumas portas, né? Ao falar de gestão de tempo, a falar de busca da identidade como tal, com a ajuda de um psicólogo, de um coach, de um mentor, ok? Então, bom, como nós já estamos a fazer o programa, já é uma forma de as pessoas aprenderem, Exato. transmitirem o que nós estamos aqui a falar, não transmitir necessariamente ah, aquilo que nós estamos a discutir, mas essa ideia de o adolescente, vamos até incorporar o jovem, já que a terceira fase da adolescência é a partir dos 17 anos para cima, né? Transmitir essa ideia Exato. deles poderem se encontrar, quais são as dificuldades que eles têm, quais são os sentimentos, emoções que eles não conseguem controlar e, a partir daí, buscar uma orientação para que, de facto, encontrem-se como indivíduos. Como indivíduos. Sim, professor Moreira. E visto que é uma fase de descoberta e tudo mais, e aqui Para fazer uma boa gestão do tempo,
há aquilo que se chama tríade de tempo, né? Exato. Que está dividida em três partes. A tríada já são três partes. Temos a primeira parte de 70%, que ocupa assuntos importantes, ok? Depois temos a outra parte de 20% que é para assuntos urgentes. Depois tem a última, que são assuntos circunstanciais, ok? O que é importante para o adolescente agora, logicamente, que é estudar, sem dúvida. E depois, bom, só vamos falar de estudar. Então, se o adolescente consegue, ok, planificar a hora em que vai fazer os estudos, consegue planificar a hora, quer dizer, antes de fazer os estudos, tem a planificação a nível das aulas que ele tem na escola, depois planificação a nível do estudo a partir de casa, né, horas de estudo independente, depois tem a planificação para aprender outras coisas relacionadas com que ele está a estudar, e depois, ora, também planificar a hora em que pode contar com qualquer tipo de ajuda. Então, se ele consegue fazer bem esta gestão de tempo, logicamente que vamos ter alunos com bom desempenho acadêmico, ao mesmo tempo que não só vão ser bons alunos, como também vão ser úteis para os seus colegas. Porque temos o adolescente que se encontra, sabe o que quer, de certeza que os seus colegas vão ver alguma mudança, que já não é a mesma pessoa, até porque nós estamos sempre em constante crescimento a nível da aprendizagem, a nível profissional, e de certa forma nós conseguimos transmitir essas experiências aos outros. Logicamente que o resultado dessa planificação, né, de boa planificação do tempo, vai ser como um indicador, né, para ver se de facto estamos a ter resultados naquilo que nós estamos a planificar. Imagina alguém que tinha dificuldades para ler, tinha dificuldades para escrever. Logicamente que vai ver que já está a começar a haver alguma mudança, ok? Tinha dificuldade, quer dizer, levava muito tempo para fazer uma leitura, já lê com menos tempo possível. Tinha dificuldades para compreender exercício da matemática, química, física e por aí. E as coisas já ficam cada vez mais leves. Então, de certa forma, esta boa gestão do tempo vai contribuir para o desempenho acadêmico, que inclui também a forma como ele vai lidar com os seus colegas, como vai saber gerir situações de bullying, ajudar os outros colegas e por aí. Exato. E por vezes nós nos enfrentamos, né? Fazem a sua tríade bem elaborada, todo o plano muito bem feito, mas por vezes tem alguns programas que não estão na sua agenda. Então, como é que podem lidar com essas situações? Por exemplo, alguns dizem, porque eu fiz um plano para começar a estudar às 18, mas às 18 a mãe mandou para ir comprar pão. Muito bem, gostei da pergunta. É muito importante isso, porque todos nós temos ideia, né, ou temos intenção de fazer um plano em todas as coisas que nós fazemos. Exato. Mesmo a nível financeiro, a nível da academia, a nível profissional, todos nós temos um plano, mas há sempre alguma coisa que vem por detrás, né? Exato. Para o caso de estudante, ele tem uma atividade, quer dizer, das 18 às 19, por exemplo, são horas de estudo independente. Alguns chamam de TPC e mais alguma outra coisa, né? Então, nesse período em que o estudante, quer dizer, o adolescente estuda a partir de casa, há aquelas interferências, ou há um som de TV um pouco mais alto, há pessoas a conversar ao redor, depois aparece a mãe para mandar fazer uma e outra coisa, deixar com o bebê e companhia. Então, como forma eficaz para assegurar que, de facto, consigas cumprir esta planificação que tu fizeste, é que há uma necessidade de uma preparação prévia para as pessoas com quem tu vives. Das 12 às 17, por exemplo, eu tenho aulas. Então, das 19 até às 20h30, é o momento em que eu vou estar a fazer os meus TPCs, rever a matéria e aprender alguma outra coisa. Então, o adolescente tem que avisar lá em casa.
Exato. Vai avisar os pais, vai avisar os irmãos, supostamente para aqueles que talvez têm disponível, estudam no período da manhã e de tarde até a hora, vai avisar os amigos que da hora X para a hora X não me procure porque estarei a estudar. Então, é uma forma também de dizer não antes que as pessoas te procurem ou para conversar ou para brincar, mas também temos que aprender, os adolescentes devem aprender, até isto é para todos, temos que aprender a dizer não. Alguém precisa vir te visitar, ok? Não marcou, ou vocês não combinaram, tu estás em uma atividade, tem que aprender a dizer não. Agora estou ocupado. Da recusa seletiva. Exato. Então, temos que aprender a dizer não quando estamos em alguma atividade. Porque o que vai acontecer? Aparece alguém para conversar, que já faz parte daquele tempo, daquela tríade, né? A última, que é a componente circunstancial. Sim. Então, vamos fazer coisas, vamos estar na componente circunstancial e depois vamos ter que, de novo, voltar. Estamos a quebrar aquele 70% que tínhamos que dedicar para coisas importantes. Por isso que uma atividade que deveria durar 1 hora, ok, vai durar 30 minutos, depois vamos ficar 1 hora com alguém que, infelizmente, desculpem dizer isto, infelizmente não está a nos agregar nada. Exato. E fica comprometido, o que eu estava a dizer há pouco, a questão de bom desempenho na escola, a questão de crescimento interno, né, a questão de encontrar-se como adolescente, como cidadão e por aí. Certo. Exato. Então, o que eu recomendo que os adolescentes aprendam? Aprendam um pouco de tudo, ok? Por exemplo, vamos aprender a informática, vamos aprender a eletricidade, vamos aprender carpintaria, vamos aprender a trançar cabelo, a cuidar dos cabelos, vamos aprender também sobre autoconhecimento, sobre gestão de tempo, ok? Exato. Vamos aprender sobre educação financeira, sobre ética. É muito bom que as pessoas aprendam, ok? E falávamos também de os adolescentes não sabem que curso vão fazer. Então, quando estão a aprender, né, estão a desenvolver as suas hard skills, a partir daí eles podem se encontrar. Exato. Ok? Só para terem ideia, é claro que isto não foi na minha fase da adolescência. Eu não queria ser professor. Ok? Não queria ser professor, mas o meu meio, eu estava envolto de professores, mas quando estava numa escola, depois convidaram-me para ser assistente e pronto, fui desenvolvendo esta habilidade do professorado. E hoje é a coisa que eu mais amo. Exato. Foi aprendendo a gostar. Fui aprendendo a gostar nessa área. Da mesma forma que nós temos que dar esta oportunidade para os adolescentes aprenderem. Imagina que todos os adolescentes saem da escola, vão aprender uma arte. Carpintaria, serralharia, alguma coisa. Estamos a dar oportunidades e também a preparar os adolescentes que nem todos vão ter emprego. Porque o trabalho sempre vai existir, mas isto a escola não ensina. A escola não ensina. Agora os tempos são flexíveis. As pessoas que têm emprego estão a perder emprego. Uma única pessoa pode desenvolver várias atividades numa empresa. Então, estamos a falar que está a haver uma diminuição do emprego, mas o trabalho sempre vai existir. Verdade. Porque o emprego é uma coisa formal, né? Trabalho formal, em que alguém tem um chefe, tem um contrato, tem um horário, e ao fim do mês tem o seu salário garantido. Salário. Mas o trabalho sempre vai existir. Há sempre alguma coisa que as pessoas vão fazer para ganhar dinheiro. E é importante preparar o adolescente ainda jovem a saber lidar com isso. Os adolescentes estão naquela fase de daqui a nada vão para o ensino superior,
Ok, vão se formar naqueles cursos que infelizmente às vezes nem tiveram orientação, mas que tinha que entrar para o ensino superior. Vai fazer o seu ensino superior, está no segundo, terceiro ano, ele ainda não sabe nada, não se empenha porque não sabe de facto qual é o curso que ele quer fazer. E ainda não se descobriu nessa E fase nem lá ainda em se que está no descobriu. ensino superior. Exatamente, termina a formação, Com não as sabe. expectativas. Exatamente. Tem aquelas expectativas, 1, 2, 3 anos, depois começa a fazer o quê? Envolve-se em questões de drogas, e depois desvia-se e companhia. Então, se nós vamos a dar oportunidade para as crianças aprenderem a desenvolver as hard e soft skills, estamos a preparar este indivíduo, mesmo estando a fazer o seu ensino superior, está a fazer alguma coisa. Exato. Okay? Ele está a fazer o curso de informática, quem sabe depois pode escolher fazer informática no ensino superior. E a coisa fica mais fácil. E é bem mais leve. Claro. É verdade. Por acaso, quando estava no... Sim. Falando nisso, também tive uma experiência, na altura estava a fazer estágio. Éramos um grupo de psicólogos e gestores de educação, né? Estivemos numa espécie de palestra workshop e uma das perguntas que nós fizemos foi perguntar a um aluno que estava, 12ª, né? Estava, se não me engano, estava nas letras e disse que queria ser médico. Não é? Então Exato. é um processo muito complicado. Sim, sem dúvidas. Deixou-me um pouco em choque, porque alguém tinha um sonho, ok? Exato. E depois está no lugar errado. Exato. Por causa de uma decisão que fez. De uma decisão que talvez nem Exato. fez. Ok? Foi uma coisa da circunstância, foi para um sítio e às vezes as nossas escolas têm infelizmente esta parte, ok? A criança quer ser médica. E depois, naquela escola dizem, já não há vagas para ciências com biologia. Só pode se inscrever para letras. Não dá oportunidade para a criança encontrar uma escola que, de facto, lhe faça seguir aquilo que são os seus anseios. Realmente. E é uma forma também de matar um sonho. Então, estamos a meter as crianças e os adolescentes a desenvolverem as hard skills. Estamos a dar oportunidade, como disse, para se encontrarem. E também tem aquela componente ética. Né? Vamos falar um pouco da ética profissional. Tem aquela componente ética. Tu estás a desenvolver um trabalho que és profissional. Né? Vais fazendo o trabalho, tu não gostas do trabalho, mas tens que desenvolver. Chega uma fase que já começa já a gostar. E quando já começas a gostar, não é uma coisa obrigatória. Começas a gostar, já começas a mudar a forma de trabalho, já começas a propor o lugar onde estás a trabalhar para a flexibilização do processo, né? Já começas a ver oportunidades, de que forma pode-se encontrar, contactar as instituições, de que forma podemos mudar a forma como estamos a gravar essa entrevista, de que forma podemos reduzir, por exemplo, a capacidade de armazenamento de um ficheiro, mas é preciso que as pessoas tenham oportunidades para aprender isso. É verdade. Exato. E, neste caso, com quem o adolescente jovem pode contar? Desculpa, professor Ira. Essa pergunta vamos deixar para a segunda parte do nosso programa sobre nós. Filhos que não conseguem gerir as emoções que o dinheiro proporciona. O número de crianças, adolescentes e jovens que desconhecem seus valores, as suas crenças, as suas habilidades e competências é tremendo. Há crianças que têm dificuldades de se expressar, dificuldades de dizer o que sentem e o que pensam. Você quer formar filhos que entendem o seu rendimento. Um adulto livre da dependência financeira. Um adulto que sabe gerir as suas emoções diante do dinheiro.
O autoconhecimento nos permite conhecer os nossos valores, as nossas habilidades, as nossas competências, ter clareza do que nós queremos ser no futuro. E mais, nos permite identificar as nossas emoções e saber usar essas emoções para atingir os nossos objetivos pessoais e profissionais. E por isso, o autoconhecimento é a chave para o desenvolvimento pessoal e profissional de qualquer adolescente e jovem. Com artes visuais, a criança já pode se expressar, pode dizer o que pensa, pode dizer o que pretende, através dos materiais, tais como pinturas, o artesanato, o desenho, muito mais. Prepare os seus filhos para uma vida plena. Prepare os seus filhos para a inteligência emocional, a inteligência financeira. Prepare os seus filhos para que saibam expressar as suas emoções, os seus sentimentos através da arte. Prepare os seus filhos para a excelência comunicativa. Venha conhecer os programas de desenvolvimento de competências e habilidades em crianças, adolescentes e jovens que a Estímulo oferece. Como é que o adolescente e jovem, com quem o adolescente e jovem pode contar nesse processo da gestão do seu tempo? Ok. Estamos a dizer que os adolescentes estão sob a tutela dos seus pais, Exato. alguns sobre os irmãos mais velhos, outros sobre os seus tios, né? Então, é com eles com quem podem contar, ok? Mas também é uma figura central que é muito importante na formação dos adolescentes. Relativamente aos pais encarregados de educação, é que os adolescentes precisam de um suporte, ok? Então, esse suporte está ligado necessariamente à ajuda com as atividades da escola, está ligado à componente da gestão das suas emoções, está ligado de alguma forma à escola, dos amigos com quem essas crianças devem brincar, mas sobretudo conversar, ok? Dar direção aos seus filhos e apoiar nas suas iniciativas. Por outro lado, dar oportunidade para os jovens também exporem aquilo que eles gostariam de ser, aquilo que eles gostariam de fazer, que tipo de suporte os pais podem dar, como por exemplo um computador para quem gostaria de fazer informática, né? Um material para carpintaria, para eletricidade, ou também nós falávamos há pouco dos hard skills, né? Exato. Ou também procurar um tio, um primo, uma pessoa que faz alguma arte e colocar o jovem lá Aprender. a aprender alguma coisa. Esse eu acho que é um suporte muito importante para a formação deste indivíduo que nós queremos que saiba de onde vem e para onde vai. Para onde vai? Porque, vamos estar a reclamar que nossos filhos não fazem nada, nossos filhos não sabem para onde vão, então é preciso lhes orientar. E também, uma questão muito importante que eu esqueci de me referir anteriormente, é que ainda as crianças, os adolescentes, ok, devem aprender a fazer as tarefas domésticas. Exato. No Japão, só para termos ideia, quem limpa as escolas são os próprios alunos. E tivemos um exemplo muito claro no Mundial do Catar. Todos os jogos que a seleção japonesa fazia parte, ok? No final, os adeptos Exato. pediam sacos plásticos e recolhiam lixo. Isto é uma questão
de educação, uma questão de disciplina. Então, temos que disciplinar aos adolescentes a evitar aquela questão, não, isto não posso fazer porque é a minha irmã que deve fazer. Mas na hora de comer, de gozar de tal coisa, já não É há, o primeiro na fila. já não há aquela separação dos sexos, né, dos gêneros. Então, é importante esse tipo de apoio, de iniciativa, aprender a questão da emancipação, da igualdade e da equidade do gênero, ok? Para evitarmos aquelas frustrações e também evitar que naquele momento que nós falávamos de gestão de tempo, né? Qual é a hora que a criança pode encontrar para fazer os estudos, né, independentes, tem um menino e tem uma menina, ok? Ou um rapaz ou uma rapariga. O rapaz está a estudar, mas está a mandar a menina a fazer as coisas. Não é? Então é para evitar também esse conflito de privilegiar-se um e prejudicar-se o outro. No outro. E professor Moreira, aqui falamos das pessoas, né, que contribuem para a nossa gestão, para a gestão do tempo dos adolescentes e jovens. E Ok. A questão de autorresponsabilidade só é possível, acho eu, se este jovem ter a capacidade de autocontrolo, autodomínio, ok? Saber aquilo que são os seus termos de referência, ok? Exato. Vou usar essa linguagem. Quais são as coisas que eu tenho que fazer, em que momento devo fazer e qual é a responsabilidade se aparecer qualquer eventualidade. Por exemplo, nós tínhamos que fazer um TPC, depois aparece o meu amigo, o Antônio, por exemplo, diz, vamos lá jogar futebol, ok? No final eu não vou fazer o TPC. Ou talvez estamos a jogar o futebol, ao sair da escola, em vez de ir para casa, mostro o meu material escolar. Então, eu tenho que ter a capacidade, como adolescente, de assumir que eu não fiz o TPC por causa da situação que eu fiz. exato. Por outro lado, eu, como adolescente, aluno, tenho que ter a capacidade de assumir quando não sou aprovado, ou melhor, quando sou reprovado de uma classe, ok, ou quando tenho uma nota negativa. Geralmente assistimos à questão de, quando o aluno não passa de classe, a culpa é sempre do professor. A culpa é do meu amigo que sempre me levava para passear. Esqueça a sua parte. Esqueça a sua parte. Então, quando nós temos essa capacidade de autodomínio, autocontrolo, vamos ter mesmo que assumir aquilo que são as nossas responsabilidades e depois pedir um tipo de ajuda de forma a ultrapassá-las. Tá bom. E existe uma forma eficaz de um adolescente saber gerir o seu tempo? Eu acho que sim. E há duas semanas eu dei uma palestra sobre como ter bom desempenho acadêmico. Exato. E ali tínhamos um plano de ação, ok? Só para não tocarmos muito o assunto da palestra, porque vamos falar muita coisa. É que tu desenhas um plano, fazes um cronograma, ok? De quando é que a atividade vai acontecer. Okay? Então, o que é que tu tens que fazer para que, de facto, aquilo que tu estás a fazer ou pretendes fazer, vais taxativamente cumprir, tendo em conta também a componente da tríade. Coisas importantes, escola. De que forma tu vais garantir que, de facto, estás a ir muito bem na escola? Então, aí há aquilo que nós chamamos de maiores distraiadores. Exato. Exato. Aqueles que são os sabotadores, como se costuma dizer, né? Certamente. Ponto número 1, desligar a TV. Não tem como tu estudares, fazer os TPC enquanto a TV tá ligada. Ponto Realmente número é uma 2. distração. Sim, sem dúvida. Ponto número 2, adolescentes de agora já têm telefone, né? O celular. Desligar o celular ou colocar no silêncio e afastar. Ponto número 3, que é uma coisa que nós já havíamos falado, é que é preciso que os adolescentes conversem com os pais na altura
que na altura em que eles estão a estudar não devem ser, entre aspas, incomodados, né? Se vão ser chamados, que seja de facto uma coisa ou urgente ou importante, ok? E um outro método, ok, que eles podem usar é saber dizer não. O não seletivo. Exato. Vê alguém, precisa de ti, você diz não, eu agora estou ocupado, então não posso sair. Por outro lado, é preciso que eles também saibam as outras coisas que interferem naquilo que eles fazem. Eu não consigo ficar sem WhatsApp. De que forma, né? O que tu podes fazer para eliminar esse problema de não conseguir ficar perto do telefone? De que forma tu vais garantir que os pais de facto não incomodem? De que forma vais convencer o teu amigo a não vir à tua casa? Então, são esses e vários outros métodos ou técnicas que os adolescentes podem adotar para que consigam ter aquilo que são os resultados que eles esperam. Mas é importante, eu repiso isto, que enquanto os adolescentes não tiverem os planos bem desenhados, não vamos ter produtividade. Não vamos ter adolescentes orientados, ok? Isto é uma coisa automática, acho eu. Se tu não sabes para onde vais, dizem que qualquer camarão que vai, camarão que dorme, a onda leva. Tu não sabes para onde vai, então em qualquer sítio tu podes cair. Exato. É aquilo, quem não tem agenda, vira a agenda dos outros. Quem não tem agenda, vira a agenda do outro, né? Exato. Tu como adolescente, saíste da escola, estás em casa, estás a assistir TV. Qualquer coisa que as pessoas querem, vão te mandar. Aparece um amigo para conversar, estás a ir. E o tempo está a passar. E nós estamos a falar mesmo de gerir o tempo, então não tens como fazer uma boa gestão de tempo se não tiveres tempo, né? Exato. Exatamente. E como o Sr. Moreira já bem disse, já falamos de alguns métodos. Os outros passam por um processo de orientação, ok? A nível de um coach, passa por um processo de ter uma consulta psicológica, né? Passa por um processo de ter uma consulta de orientação vocacional e profissional. E até relativamente a questão vocacional e profissional, e nós falávamos anteriormente de os jovens ter que desenvolver as suas soft e hard skills, ok? Quando eles vão aprender sobre uma profissão, é importante que talvez a pessoa que está a dar este acompanhamento, este atendimento, crie a oportunidade deste jovem ter contato com a pessoa que é profissional naquela determinada área. Claro que não vai ser só uma profissão, porque aquele nós chamamos de escolas profissionais, então há várias profissões com as quais o adolescente se identifica e certamente que vai ter que ficar com uma. Então ele vai dando oportunidade de o adolescente fazer contato com as pessoas que são daquela área, vai perceber melhor como é que funciona cada área, qual é a área com que mais se inspira, quais são as experiências sobre aquela área que de facto lhe fazem encontrar-se e decidir sobre aquilo que ele quer fazer. É também uma das técnicas que vai garantir que de forma eficaz o adolescente não se desvie. Mas o acompanhamento dos pais também é muito, mas muito fundamental. Tá bem. Muito obrigada, professor Moreira. Pais encarregados da educação,
as aulas já tiveram seu início. Certamente que os vossos filhos já iniciaram com os estudos em casa, já iniciaram com as saídas e vindas ou voltas da escola. É preciso que sentem com os vossos filhos, fazer uma boa planificação a nível de tempo, né? Perguntar o tipo de ajuda que os filhos precisam de vocês, perguntarem aquilo que são os primeiros dias, primeiras semanas de aulas, que tipo de apoio a nível da escola os alunos precisam, e também ter em conta a componente, né, ligada à saída da escola dos vossos filhos, porque o que se verifica, infelizmente, ainda estamos no primeiro trimestre e ainda nem temos um mês de aulas e já vemos crianças a consumirem álcool, crianças que ficam nas paragens, a dançarem, não sei que tipo de músicas são aquelas. Então fiquem atentos aos vossos filhos, colocam um tempo, ou melhor, combinam um tempo em que a criança vai e volta da escola. Também sugeria que procurassem sempre procurassem sempre estar com os filhos quando voltam da escola, para ver se consumiram algum tipo de álcool, algum tipo de droga, né? E quais são aquilo que são as dificuldades que eles passam na escola. E por fim, convidar aos pais encarregados de educação a trazerem os filhos, a escreverem os filhos para a palestra que nós vamos ter no sábado sobre os perigos de namoro na adolescência. É mesmo uma coisa que veio a calar, então convidamos aos encarregados de educação a dar oportunidade para que os filhos aprendam sobre a gestão das suas emoções, sobre aquilo que é o namoro precoce na adolescência, e também a aprenderem várias outras coisas que nós ensinamos aqui na Estímulo para o desenvolvimento pessoal, né? Desenvolvimento comportamental dos adolescentes, dos jovens e também dos adultos. Muito obrigada.